Vamos começar, falando acerca de uso de agentes em la democratização de los dados públicos. Ok, quem sou eu? Meu nome é Gustavo, eu trabalho nesta área de informática há mais de 20 anos, e me gusta, e também, desde minha maestria com sistemas distribuídos, trabalhei com redes complexas, e agora estou trabalhando com esta parte de inteligência artificial. Eu trabalho na Câmara de Deputados de Brasil, e trabalho nesta área de transparência. Me gusta muito isto. Eu trabalho, por exemplo, allá nós trabalhamos também com as transmissões, por exemplo, de todas as sessões legislativas para YouTube, e às vezes temos 20, 25 transmissões simultâneas. Temos uns sistemas automáticos para isto. A mim me gusta muito esta parte de como levar os dados públicos a los cidadãos, ok? Então, em Brasil, na Câmara dos Deputados, nós temos dos maiores portais de dados públicos, acerca de todo. Pero, quantos brasileiros ou quantas pessoas realmente conseguem usá-lo? Então, agora, sempre, quando vamos fazer uma apresentação, as pessoas perguntam, e vamos tratar um pouco qual é o dolor que nós queremos arreglar. E, falando de transparência governamental, nós temos basicamente dois tipos, que teníamos, e por tradição. Inicialmente, começou com a transparência passiva. Passiva era simplesmente colocar os dados públicos na web. Pero isto, nós mostramos solamente o que queremos que as pessoas vejam. Não é uma maneira muito democrática. Depois, começou uma segunda geração, que é uma transparência ativa. Então, para isso, não, vamos fornecer todos os dados públicos e poner em portais governamentais de dados abertos. Então, com isto, estamos democratizando a informação. O problema é que não, se ponemos solamente os dados em portais de dados públicos, o que acontece? Poucas pessoas conseguem utilizar. As pessoas necessitam saber programar, necessitam saber a web para acessar esta informação. Então, qual é o dolor que queremos resolver com essa situação? É que as pessoas possam ter acesso diretamente aos dados públicos e ter acesso a ser o que queiram. E não há a necessidade que elas necessitem saber usar uma API, fazer programação. Por exemplo, se nós em el portal de dados abertos de Brasil, se nós vamos entrar, é um portal que tem, por exemplo, muitos dados abertos. Se entramos acá, vamos a ver, temos toda esta informação acerca de los dados abertos, tudo que queiram saber acerca de los gastos de los diputados, informação, pero a pessoa tem que saber usar uma API, tem que saber miles de parâmetros para hacer uma busca. Então,
poucas pessoas podem ter êxito usando diretamente esses dados abertos. Vamos agora regressar acá a la apresentação. Okay. Então, queremos, o dolor que queremos resolver é este, é poner que o cidadão tenha acesso direto a los dados públicos. Então, vamos começar a parte teórica da apresentação, para que se pueda entender como se foi hecha a investigação. Vamos falar um pouquinho de IA e agentes. Eu vou procurar começar a falar de uma maneira geral que todas as pessoas possam acompanhar. Mas vamos ver. Inicialmente, vamos falar um pouquinho, acerca de hoje, está em la moda a inteligência artificial, e passamos, cada década temos uma tecnologia que foi mais marcante, Eu estou desde anos 90, Pero antes, a revolução foi a parte de interface gráfica. A década de 90 foi a década da internet, os anos 2000 da informática móvel, depois computação em la nube, e agora estamos na era da inteligência artificial generativa. Inteligência artificial, é uma coisa que não é nova, desde os anos 50, 40, finales de 40, 50, pero houve várias fases, de los llamados inviernos da inteligência artificial, e depois volvia. Pero agora, a tecnologia que colocou a internet, para que popularizou a internet atualmente, foi a construção de los LLMs, los Large Language Model, que são basicamente sistemas que fazem uma predição estatística da próxima palavra. Então, sempre é uma coisa, anda para frente, sempre procurando saber qual é a próxima palavra. Isso é importante porque vamos ver que isso é uma tecnologia que é muito útil, mas tem suas limitações. E a parte de agente, o uso de los agentes ajudam a parte sanar um pouco desta deficiência de los agentes, de la LLM, sempre a ser uma coisa com estas previsões de palavras. Em la inteligência artificial, nós recentemente, temos várias fases, Nos anos 2000, a época do machine learning, estou falando da parte moderna da inteligência artificial, que é uma coisa que nós chamamos centrada em características, em features. Neste, procurávamos qual era o feature que poderia ajudar a solucionarmos problema. Depois começou o deep learning, e aí não tínhamos mais que, na parte de redes neurais, não tínhamos mais que procurar as features. Era automático, mas tínhamos que escolher qual é o modelo mais útil. E agora, nos anos 20, começamos muito usando uma programação com os modelos fundacionales. Os modelos fundacionales são usar LLMs, de uma maneira, LLM já é multimodal, não é somente para texto, para vídeo, para voz, para imagens. E neste tipo de moderna programação, usamos LLM como um cérebro para nossa programação. Então, muitas vezes, nós não temos que fazer treinar a rede neuronal de novo, temos que ter esta tecnologia, não. Usamos uma rede neuronal, é muito caro
treinar uma rede neuronal muito grande, né, e que pueda ser competência a las grandes, né? Então, normalmente usamos ela como serviço e com isso nossa aplicação habla com este modelo fundacional. Então, esta é a questão de uso de IA. Pero, qual é a diferença entre o uso de IA tradicional e o uso de la IA agéntica? A IA generativa tradicional é passiva, né? Exemplo, né? Por favor, escreve um ensaio sobre o tema X, de princípio a fim, de uma só vez, sem usar backspace. Então, ela empieza a hacer a previsão de palavra e empieza a escrever a palavra. Pero imagine se tu tienes que escrever um escrito e empezar, não, tiene que escrever uma hoja, 2 hojas de papel, pero empieza a escrever e não pode refletir, não pode fazer nada, solamente predizer a próxima palavra. La IA agéntica tenta minimizar um pouco vários desses problemas de LLM com de outras maneiras, com a reflexão, com outros agentes fazendo uma crítica ao trabalho dele de primeiro, e com isto sanamos muitas das deficiências da tecnologia de LLM, né? Então, a IA agéntica, né, a mesma coisa, escreve um ensaio sobre o tema X. Aí a gente inicia. Eu necessito fazer uma investigação antes? Não. Então, escreva um primeiro borrador disto. Depois, o mesmo agente ou o outro faz uma crítica. Não, revisa tu borrador. Escrevo de novo, reviso, e assim por diante. Então, aqui é uma das arquiteturas que mais se habla hoje acerca disto, é a arquitetura React, né? E algumas pessoas fazem uma confusão com a tecnologia React de web, mas aqui React significa Reason and Act, né? A gente faz uma atitude, né? Usa uma ferramenta e depois reflexiona agora o que necessito fazer, obtive este resultado e empieza novamente esse ciclo, revisão, ação. Então, uma definição mais básica, né, não completa, não cientificamente perfeita, mas para que todos entendam, é um sistema que usa LLM como cérebro para, aí vai as questões da gente, para perceber, razonar e actuar sobre o mundo digital para lograr um objetivo. Então, vemos que não é como um LLM uma coisa passiva. Não. LLM faz alguma coisa, depois raciocina, tem sensores para saber se o resultado foi bueno ou não. Depois, faz um racionamento acerca da atitude e depois tem uma atitude novamente, né? Então, para ser isto, podemos também, de uma maneira simples, né? Temos o cérebro, que é o modelo de linguagem, o corpo é uma ferramenta que deixamos à disposição de los agentes, por exemplo, puedes fazer uma pesquisa a uma base de dados, pode usar a web, pode consultar recuperar alguma informação que tienes armazenada de maneira semântica, etc. E, usando esta ferramenta, atua em el mundo externo. Então, regressando aqui, temos isto, fazer isto. Normalmente, nós colocamos outra palavra-chave para a gente é autonomia. Nós simplesmente falamos, tem que ser hecho, tienes que fazer isso, e a gente é autônomo para decidir se tem que usar uma ferramenta ou outra para alcançar seu objetivo.
Entonces, la diferencia clásica, né, la diferencia entre LLM y el agente, el LLM tradicional es un pensador pasivo, né? Entonces, pergunta alguma coisa, obtém uma resposta. Normalmente, né, pergunta e tienes palavras de resposta. El agente não é um executor ativo. Tem um conhecimento dinâmico, pode utilizar ferramentas ou pode utilizar uma técnica que ele chama RAG, né? Vamos falar um pouquinho disso mais para frente, mas é como se para recuperar informação. Está conectado a sistemas reais e executa uma série de tarefas. Então, agora temos ações e palavras. Para ser isto, a gente tem que ter uma memória. A maneira mais simples de memória que se usa é simplesmente deixar a memória em el prompt, né? E cada prompt que ponemos é enviado também todo o histórico da conversação. Pero existe uma memória de curto termo. E a outra maneira que se usa bastante é usar, por exemplo, uma técnica chamada de RAG, né? Retrieval Augmented Generation, que é usando um acesso, por exemplo, quando necessitas fazer uma pergunta, por exemplo, acerca dos dados da empresa, vai à base de dados da empresa, pero um banco de dados diferentes, sendo o que nós outros chamamos uma búsqueda semântica, para recuperar a informação. Então, desta maneira, o LLM não empieza com alucinações, não. Solamente puedes contestar, pode responder com a informação que recuperaste na base de dados da empresa. Para isso, algumas também características próprias de agente, né? A outra também comum é a chamada chain of thoughts, né? Que é quando o agente tem um problema e tem que decompor o problema em uma série de atividades menores. Por exemplo, quero saber se o gasto em educação subiu mais do que a inflação. O agente empieza a raciocinar. Ok, para ser isto, necessito inicialmente fazer um planeamento. Necessito buscar o gasto de educação, depois buscar o índice de inflação, fazer os cálculos e fazer essa comparação. A outra coisa que é o problema que nós outros temos hoje da gente é que é chamada de alucinação, que é simplesmente como hace uma predição da próxima palavra, empieza a colocar palavras que não têm sentido com a realidade. Para uma maneira de ter uma técnica chamada ground, né, que é aterrissagem, é ter a resposta basicamente hace por exemplo, vai um exemplo da Câmara dos Deputados. É uma informação acerca dos deputados, hace uma búsqueda antes e tem que fazer tu resposta solamente com os dados que recorreste em la base de dados da Câmara. Não pode simplesmente falar com que estava em tu treinamento, porque assim poderia ter alucinação. A outra também, o outro padrão clássico de desenho de agentes é a questão de enrutamento, em inglês routing, né? Que é quando ela tem vários agentes, que cada agente tem um conhecimento especializado, e há antes um agente que faz um filtro, né? Dependendo do tipo de informação, esta informação é passada para um especialista, né? Então, por exemplo, se é uma especialista, se é uma pergunta acerca de los gastos, não, há um agente que é especialista em gasto, passa para essa informação para ele. A outra coisa que é bueno para ter o agente é que, normalmente, os agentes, né, são lentos para esses raciocínios, etc. Então, nós outros usamos também um processamento paralelo. Antes, né, se tiver uma tarefa para analisar, por exemplo, vários anos, pode passar essa tarefa para outros 5 agentes e cada agente fazer o processamento acerca de um determinado ano. O outro padrão
que é importante na questão de los agentes, é o padrão do evaluador optimizador. El agente hace uma atividade e outro agente hace a crítica. Se gostou ou não gostou do resultado, pide para que não está bueno, hace de novo. E, por exemplo, podemos poner agente com motores LLMs de fabricantes diferentes ou com características diferentes, e com isso normalmente teremos resultados melhores. E para encerrar esta parte de padrão, é importante também que às vezes temos a questão de human in the loop. Temos que não deixar os agentes solo fazer todo, né? Então, por exemplo, eu posso programar um agente, quando for 8 horas da manhã, vai à internet, busca as novidades de inteligência artificial, hace umas imagens e publica em Instagram. Só que a gente pode fazer coisas terríveis, né? Então, é bueno ter que el human in the loop, ou seja, eu hice todo o trabalho, está bem ou não está bem? Não, está bem, então siga em frente. Então, esta é uma coisa que é importante ter também em consideração. Poner o que chamamos em los agentes técnicas de guardrails, né? Alguma coisa que impida um comportamento malo da gente. E a questão do sistema multiagente, né? Que normalmente não temos um agente que faz tudo, pero, por exemplo, temos um agente orquestador que empieza, né? E decide, essa é uma tarefa específica, passa para um agente de leis, esse agente de leis pode passar o trabalho para um agente que é especialista em escritura, outro agente especialista em revisão. Então, tudo isso é possível fazer com a gente. E agora, para que se possa entender o trabalho, vamos falar acerca da tecnologia de uso de agentes, chamada MCP. MCP é uma tecnologia muito interessante e é nova. Ela tem cerca de um ano. Por quê? Foi criada por uma empresa Anthropic, né? Pero foi aceita por os outros fabricantes e agora está usando bastante a questão do MCP. O MCP, o problema para que tenta resolver o MCP é que, por exemplo, tem um LLM. O LLM tem que acessar recursos diferentes. Tem que acessar, por exemplo, o Google Drive, tem que acessar GitHub, etc. Antes, teníamos um problema que nós outros chamamos esse problema N versus M. Temos aqui diferentes LLMs, diferentes conexões, e teníamos antes que saber como hago a conexão com o GitHub, como eu chamo, quais são os parâmetros da conexão. E aqui temos também, o lado cliente, também saber como este LLM hace os pedidos. Então, por exemplo, se teníamos 3 LLMs acessando 5 recursos diferentes, teríamos que ter 15 tipos diferentes de conexão. O MCP, com isto, tenta fazer uma padronização disto, e agora tem uma interface única e tienes um cliente LLM chama ele cliente LLM chama o servidor e é uma interface única para acessar qualquer dispositivo. Então, vamos a ver aqui. Então, por exemplo, aqui tienes um cliente LLM. Né? LLM necessita acessar uma API externa, né? LLM tem um cliente MCP
este cliente chama um servidor MCP, que está aqui, uma camada à frente, e, não, eu quero acessar esta API. Aqui, tem como se fosse uma série de informações nesse servidor MCP, acerca de como fazer o mapeamento de chamar a API. Aqui também tem prompts que se pode colocar os prompts como se fosse uma classe para um LLM. Ou para acessar esta API, hace desta maneira. Para acessar uma búsqueda assim, hace desta maneira. Então, qualquer cliente que venha ao servidor MCP sabe como acessar este recurso. Vamos ver aqui nesta segunda figura. Então, um cliente MCP vem aqui ao servidor MCP e esse servidor, ele tem informação acerca de quais são as ferramentas disponíveis para fazer esta consulta, quais são os recursos, acesso à base, etc., e uma série de prompts que pode enviar ao cliente. E com isso, o cliente usa o recurso, por exemplo, usa a API dos dados abertos, como se fosse uma ferramenta dele. Não, aqui está publicada. Não, eu tenho uma ferramenta que pode ser a búsqueda por deputados. E o cliente já sabe como usar o recurso, já pode pedir, não, quero fazer esta búsqueda. Ok? Por isso, por que o MCP usar em el governo? Porque com isso, arreglamos muito do problema de interoperabilidade. Temos agora um padrão que para fazer toda a comunicação entre os sistemas, ok? Com isto, falamos um pouco da parte teórica que é necessária. Vamos falar acerca de la implementação. Então, ¿puedo hacer una pregunta? Que ponías ahí en la transparencia anterior. Que estás poniendo allí blockchain en el centro. Pones blockchain clear, o sea, pones ahí una red de nodos blockchain. Não. Então, isto foi... Por la noite, eu cambiei a figura e... Vale. Foi um erro. Vale, Então, basicamente, nesse slide está como... vale. Tá? Copy-paste. Não, inteligência artificial. Vale, Quando eu generei esses aqui, colocou... Vale. E o main the loop falhou desta vez. Bueno. La generación. Então, vamos falar acerca da investigação. Então, eu chamo este projeto agente cidadão, né? A questão de uso de los agentes para ter mais transparência pública. Qual é o projeto que nós abordamos, né? É que antes, quando tínhamos bases de dados abertas, tínhamos total liberdade, pero os usuários tinham que ter conhecimento de programação, tínhamos que saber de uso de API, tínhamos que fazer um processamento manual desses dados brutos para fazer cruzamentos de informação. Então, não era uma democracia perfeita. Não, não usas porque não querem, mas os dados já estão agir. Pero o que realmente o usuário necessita são respostas, não simplesmente datasets. Então, como falamos antes, né, o problema dos dados abertos da Câmara e do governo é que tem um volume muito grande, são complexos e tem esta barreira cultural, né, que o cidadão necessita saber usar a API REST, por exemplo. E há pessoas de informática que também são de informática e não sabem usar isto. Não é uma coisa que é fácil para todos usar isto.
¿eh? Entonces, la solución propuesta es esto, es una interfaz en lenguaje natural. Substituir formulários complexos por uma caja de chat simples, né? E deixar toda a complexidade para o back-end. Então, eu vou perguntar, por exemplo, né, como votou o deputado X na reforma tributária e quanto gastou em passar esse mês. E eu simplesmente quero a resposta. Eu não vou atrás dessa informação, a ser cruzamentos, a ser nada. Para ser isto, nós começamos com a questão do back-end, né? Construímos um MCP e mapeamos os 48 endpoints que há allá em cerca de 50 ferramentas. Isto está hecho em MCP. Por que temos mais ferramentas que backends? É porque também, quando construímos o MCP, é possível também pôr meta-ferramentas, ou seja, ferramentas para que nós facilite a búsqueda por outras ferramentas. Então, podemos coisas adicionais para ajudar os agentes. Então, a arquitetura que fizemos é o usuário pergunta, né? Há um roteamento e há agentes que são especializados em fazer, por exemplo, um agente fiscal. Tem um prompt muito específico, informações específicas, tem especialistas solamente em fazer isto. E mais importante, por que é melhor do que ter um agente generalista? Porque, por exemplo, se temos um agente generalista e colocamos agente generalista, tu tens acesso às 50 ferramentas. Muitas vezes, o agente se perde. E com isso, não. O agente fiscal tem acesso solamente às ferramentas que são necessárias para desenvolver tu trabalho. Então, das 50 ferramentas, o agente fiscal tem acesso a 10 ferramentas e tem todo um background de prompts específicos para fazer isso. Então, a proposta de uma maneira general para o serviço público é poner um MCP na frente de todas as bases governamentais e ter as perguntas e os agentes, camadas desenvolvidas na sociedade de agentes para fazer esta busca a los servidores governamentais. Então, com o agente cidadão, temos um único ponto de acesso, respostas contextualizadas e explicadas, temos a possibilidade de integrar diversas bases governamentais, né? Generar visualizações, etc. Então, esta arquitetura, podemos depois cambiar a arquitetura, mas atualmente temos um agente orquestrador, né, que decide, dependendo da pergunta, para que vai enviar, vou enviar para o agente fiscal. O agente fiscal tem um MCP e faz a busca. Depois, ao final, às vezes, a gente pode enviar para mais de um. E, ao final, temos um agente consolidador, que recebe todas as informações, faz uma crítica. Se necessário complementar, este é um generalista, mas pode ser uma nova busca ao MCP, né? Depois, eu estou avaliando se é melhor, muitas vezes, simplesmente, não, eu não me gostei, e deixar para o agente político de novo, ou se queda mais rápido e mais eficiente, esse agente consolidador de outro fabricante, etc., a ser uma crítica e a ser um complemento à resposta, por exemplo. Para ser o protótipo desse sistema, né, inicialmente, a parte mais importante, eu penso, é fazer um bom desenvolvimento de um servidor MCP. Né? Por quê? Porque aqui não é simplesmente um mapeamento, não. Para usar a API, tem que usar este parâmetro ou outro. Eu penso que é importante, por exemplo, fazer
testes extensivos de carga, por exemplo, usar um LLM, não, pense em 1000 perguntas que os usuários intentem fazer, e tente usar o MCP. Se não está bem, não, vamos cambiar o sistema para que na próxima esta pergunta seja, se pode contestar esta pergunta. E aqui também ponemos prompts que ajudam os agentes a como usar melhor o recurso. Depois, começamos testes do MCP com o programa local Claude. Desenvolvemos uma versão monoagente para teste e depois uma versão multiagente. Nossa intenção é que o sistema, né, se pode perguntar perguntas complexas depois. Por exemplo, quais são os 10 deputados do PT, Partido dos Trabalhadores, em Brasília, que mais gastaram em divulgação de atividade parlamentar em 2024? E deixa que os agentes vão buscar a informação, haga as encuestas, a investigação, e depois simplesmente eu tenho o resultado. E para o cidadão, por exemplo, se pode usar também, integrar com o WhatsApp, alguma coisa, e qualquer informação que queira, simplesmente pergunta. Então, esta é a primeira versão do agente. Então, vou só para... Então, aqui, eu coloquei também para fácil, há uma versão em espanhol. Então, aqui, por exemplo, vou começar perguntas simples. Eu penso que pode perguntar em espanhol. Quais são os deputados de Amazonas? Amazonas é um estado, um departamento de Brasília. Então, a gente agora está indo em tempo real. Esta é a questão da demora. Em tempo real, hice a consulta dos dados abertos e tem a resposta. Estes são os deputados federais do Amazonas, possui 8 deputados, aqui estão. Qualquer coisa que queira. Então, quantos... interessante, por exemplo, quais são as... Vamos começar, proposições acerca de inteligência artificial em... Por exemplo, outra, quais são, o cidadão quer saber, quais são as proposições, são projetos de lei, qualquer coisa que circulou na Câmara dos Deputados acerca da inteligência artificial em 2025. Essa vai demorar um pouquinho mais. Essa questão de tempo, vamos ver como melhorar este tempo, né? Eu hice todo esse trabalho, e importante, como se fosse um cidadão, na maneira que eu não tenho nenhum recurso da Câmara, eu hice tudo usando os dados abertos que estão expostos para todos. Então, qualquer pessoa, por exemplo, eu hice este MCP para a Câmara, eu podia ser um para Senado, eu podia ser um para outro. Agora está fazendo a búsqueda. Pronto. Agora é mais demorada porque vê que é mais complexa. Ele tem que fazer bastantes ferramentas, buscar todas as proposições, fazer um filtro pela inteligência artificial, e tudo é feito em tempo real. Então, foi uma consulta agora em API. Então, aqui, proposições acerca de inteligência artificial em 2025. Educação, né, com isto, e é bem melhor porque há uma certa inteligência na resposta. Então, há uma organização, não simplesmente lista. Acerca da educação, tiveram estas propostas. Acerca da regulação general de IA, tem isto. Proteção contra deepfakes, estas propostas, etc. Ok? Esta
Foi a primeira interface, a questão monoagente. Depois, hicimos outro e criamos esta agora, que é multiagente. Quais são as proposições acerca do aborto? Sim, aborto. Vamos de uma maneira genérica. Agora, aqui, não, tienes diversos agentes e não sei se vai funcionar bem. Aqui, na hora que cada agente empieza a fazer seu trabalho, a interface empieza a mostrar isso. Né? Então, eu estou pensando como fazer de uma maneira que, não, a hora o agente político está trabalhando, depois, não, a hora é o agente fiscal, a hora está trabalhando para finalizando o agente consolidador. Pronto. Então, aqui são todas as proposições acerca disto. Com esta maneira, porque como tem um tempo para ter a resposta, quais são os diputados de DF, do Distrito Federal, que é a região de Brasília. Vamos ver, pronto. Então, ele pesou para o agente orquestrador, a hora o agente político está sendo o trabalho, e vemos o tempo que o agente político agora está analisando a informação. Se o agente político necessita passar para outro agente para fazer seu trabalho, podemos ver aqui por lá interface. Agora já está finalizando, já está com o consolidador, que faz uma crítica e escreve a resposta final. Ok? Então, vamos... Com isto, né? Perdão. É porque eu não posso fazer clique que passa para o link, não? Então, isso tem benefício para a questão da cidadania, né? Temos um acesso universal sem barreiras técnicas, né? Redução da assimetria informacional, ou seja, não somente os entendidos podem ser estas questões, né? Estas investigações, e lá para a própria administração pública, né? Teremos uma transparência automatizada, né? Pode ser uma auditoria algorítmica, padronizar as interfaces, né? Isto, antes, nós outros teníamos transparência passiva. Depois, né, com a questão da exposição na web. Depois, uma transparência ativa, solamente com os dados. Agora está chamando do que eu chamo uma transparência aumentada por IA. É a nova maneira de transparência, e também eu quero concentrar também em minha investigação um pouquinho acerca desta nova transparência, né, que é uma transparência aumentada por IA ou mediada por IA. Conclusão, né? O futuro da transparência, eu penso que é agêntico, né? A publicação passiva, passamos antes de ter uma publicação passiva dos dados a uma compreensão ativa do uso de los dados públicos, né? Com isto, empoderamos o cidadão, né? Ou seja, os dados públicos, eles são um direito, e a IA é possível usar como um meio de acesso, ok? Muitas graças pela invitação, e qualquer coisa, este é meu correio eletrônico, e eu me quedo à disposição para qualquer pergunta. Muitas graças.